porque eu te espero nas manhãs. Nossa, adoro essa música. Oi pessoal, tudo bem? Bom, semana passada não teve vídeo porque eu tava bem rouca, tipo a Araci da Top Term. Mas é um suplemento alimentar, é um alimento do cérebro do... E eu ainda estou com um pouquinho de alergia, né? Ainda vou fazer umas no meio do vídeo, mas me perdoem. Mas já está tudo sob controle. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre outras figuras de linguagem, né? Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre algumas figuras e nesse daqui a gente vai dar continuidade, beleza? Então a gente vai falar sobre anáfora, polissíndeto, assíndeto, catacrese, zeugma e prosopopeia, tá? Então são figuras de linguagem que aparecem com frequência, mas um pouco menos do que aquelas já abordadas lá no primeiro vídeo. E a gente vai comentar, dar alguns exemplos também. Tudo bem? Então, vamos lá. A anáfora, galera, ela é a repetição. Repetição mesmo, assim, né? Não é repetição de ideia, é a repetição da palavra. Por exemplo, se você é aí dos anos 90, anos 2000, né? Você deve ter curtido bastante o Skank. E aí tem uma música deles, né, que fala assim: se duvidar, eu tenho mais de um mar de provas, se duvidar, eu tenho mais de um mar. Então esse se duvidar, que ele repete, né, várias vezes na música, confiram aí, né, essa música chama Siderado, é linda, eu adoro. Perdido de amor, siderado, no final, na saída, num segundo, oh, porque eu te espero nas manhãs. Nossa, adoro essa música. E ele repete, então isso é anáfora, é a repetição. Pode ser a repetição do verso completo ou do início do verso, tá? Nós temos também o polissíndeto. Polissíndeto, então vamos pegar, a gente vai falar de polissíndeto e assíndeto. Mas o que é síndeto? Síndeto é a conjunção. Então, polissíndeto, vários, né? Tá excessivo. E assíndeto, a não, né? Sem conjunção. Então, por exemplo, tem no polissíndeto, né, um exemplo clássico que é do Olavo Bilac, né? E lima, e sofre, e sua. E. Então, quando a gente tem essa conjunção, pode ser o e, o mas, enfim, qualquer conjunção, que ela é repetida, então a gente tem um polissíndeto. O assíndeto é o contrário, é quando eu não tenho a conjunção. Geralmente ele vem representado pela vírgula, né? Então, por exemplo, o poeta sofre, escreve, morre. Não tem conjunção aí, né? Então isso é assíndeto, beleza? Então síndeto, conjunção, polissíndeto, várias conjunções, assíndeto, não, sem conjunção, beleza? Vamos para a próxima. A próxima tem um nome muito bonitinho, né? Zeugma. É tão fofinho! E ela é frequentemente confundida com a elipse. A elipse, ela é a figura de linguagem que vai suprimir um termo que é facilmente subentendido. Geralmente isso acontece com o sujeito. Então, por exemplo, assim, fomos tomar café. Precisa do nós? Não. Então, por isso que o sujeito oculto também é chamado de sujeito elíptico, tá? A zeugma, ela é a supressão de um termo já mencionado, diferente da elipse. A elipse, ela é a supressão de um termo que é facilmente entendido dentro do contexto. Então, na zeugma, a gente tem assim, por exemplo, a menina foi até a casa da avó, ponto final. Lá, encontrou muitos doces. Quem encontrou? A menina, a gente está falando dela. Então, eu tirei um termo que já foi mencionado para não ficar repetitivo. Então, é uma figura de linguagem muito útil para textos, qualquer tipo de texto, né? Texto narrativo, o dissertativo, porque a gente suprime palavras para não ficar repetitivo, né? Já foi mencionado, não precisa mencionar de novo. Então, geralmente está expresso pela terminação do verbo ou pelo próprio contexto, tá certo?
A catacrese, pessoal, ela é uma figura de linguagem que empresta um nome para algo que a gente não tem um nome específico, assim, ou se ele é específico, ele não é popular, tá? Então, por exemplo, asa da xícara, quer dizer que a xícara tem asinha que sai voando por aí? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Claro que não, né? Mas a gente não tem um outro nome, alça da xícara, de repente não fica assim tão popular, né? Pé da mesa. Então são expressões que já cristalizaram, né? Já se tornaram a palavra que designa mesmo aquela coisa, né? Então pé da mesa, asa da xícara, nariz do avião. Por mais que eles tenham um nome técnico, é um nome que ficou cristalizado para ele, né? Isso é uma catacrese. E eu aproveito e incluo aí também a perífrase. A perífrase, ela é semelhante à catacrese, né? A gente tem como se fosse um apelidinho, um nome popular para determinados lugares, pessoas, que é de conhecimento geral, né? Talvez nem todo mundo conheça, mas ok. Por exemplo, Cidade Maravilhosa. Peraí, vou cantar. Peraí. Ai, eu esqueci, peraí. Lá na musiquinha, Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil. Então, Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro. A gente vai pensar em São Paulo, a gente vai pensar em, sei lá, Salvador. Pode até ser que você ache que é uma cidade maravilhosa, mas a palavra que está sendo utilizada, a expressão que está sendo utilizada, se refere ao Rio de Janeiro. Terra da Garoa, São Paulo, Poeta dos Escravos, Castro Alves, O Homem do Baú, Silvio Santos. Tá bom. Né? Então, a perífrase, ela é muito semelhante da catacrese, tá? E a nossa última figura de linguagem deste vídeo é a prosopopeia. Apesar de um nome estranho, ela é muito simples, né? Ela também é chamada de personificação. Então é quando a gente empresta características dos seres humanos para seres inanimados ou animais, né? Então, por exemplo, tem uma música muito boa aí, né, que está sendo recuperada pela internet, ela é da minha época, né? Que aí o Xande falava assim, mandei meu cavaco chorar. Ai, que vergonha. Mandar o cavaco chorar, né? O cavaco vai ficar... Não, né? Então a gente empresta um verbo que é próprio dos seres humanos, de ações dos seres humanos, nesse caso é um verbo, né? Para algo inanimado. Por exemplo, o livro gritava palavras de ordem. O livro vai estar lá... Não, né? Mas a gente empresta isso, por isso que é figura de linguagem, né? Sentido figurado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Perdão pelas piadas sem graça. Se você gostou, compartilha com os colegas, indica o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no canal e nós temos vídeos novos toda segunda e quarta às 8h30 da noite. Se você tiver alguma sugestão, dúvida, pode deixar aqui embaixo que a gente responde, atende na medida do possível, beleza? E já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!